Minha colega de quarto costumava andar pela casa enquanto dormia no meio da noite. Quando ela acordava, a gente sempre perguntava o que tinha sonhado. Um dia, ela disse que tinha sonhado que estava cortando uma melancia, mas que ainda não estava madura. Nós rimos. Parecia só mais um sonho estranho, mas na noite seguinte, eu acordei de repente e vi uma coisa que me fez gelar na hora. Ela estava ali, parada ao lado da minha cama, sonâmbula, com um utensílio de cozinha em uma das mãos e a outra apoiada na minha cabeça. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Ela murmurava baixinho. Essa aqui já tá no ponto. Naquele segundo, o pânico tomou conta de mim. Eu soltei um grito. Ah! O quarto inteiro acordou. A pequena luminária da mesa da Chloe, lá na cama de cima, acendeu na hora, iluminando tudo ao meu redor. A Ashley estava bem na minha frente, os olhos abertos, mas completamente vazios. Uma mão ainda tocava minha cabeça. A outra segurava o utensílio no ar. Meu Deus! Chloe sussurrou. Do outro lado, a Brianna já estava de pé. Ela sempre foi rápida e reagiu na mesma hora. Se jogou para frente e segurou a Ashley por trás, prendendo os braços dela. Segura ela! Chloe disse, nervosa. Eu finalmente consegui reagir. Ainda tremendo, peguei a garrafa de água meio vazia da minha mesa de cabeceira e joguei direto no rosto da Ashley, sem pensar. Ela se assustou, piscou várias vezes, e aos poucos o olhar foi voltando ao normal. Quando percebeu o que estava segurando, soltou na hora. O objeto caiu no chão com um barulho seco. O que tá acontecendo? Ela perguntou, confusa. Eu estava pálida. Isso eu que quero saber. Falei, ainda sem fôlego. Você tem ideia do que estava fazendo agora? O rosto dela perdeu a cor na hora. Eu só tive um sonho. Que sonho? Brianna perguntou, séria. Ashley engoliu seco. Eu estava no campo de novo, colhendo melancias. A voz dela tremia. Dessa vez eu achei uma madura. Eu queria cortar. O quarto ficou em silêncio, porque todas nós entendemos. Ao mesmo tempo, eu olhei para a mão dela na minha cabeça, depois para o utensílio no chão, e um frio percorreu meu corpo inteiro. A melancia madura era eu. Chamem a supervisora! Eu disse na hora, ainda tremendo. Eu quero trocar de quarto. A supervisora claramente não ficou nada feliz de ser acordada no meio da noite, mas depois que ouviu tudo o que aconteceu, o rosto dela mudou. Ela olhou para Ashley com uma expressão séria. Ashley, vou entrar em contato com seus pais, disse firme. Você precisa ser avaliada por um médico. Ashley parecia completamente abalada. Os olhos dela estavam vermelhos, como se estivesse prestes a chorar. Enquanto isso, a supervisora continuou. Você vai mudar de quarto. Tem um disponível no andar de cima. Ashley não discutiu. Só assentiu em silêncio. Ela começou a arrumar as coisas rapidamente. Ninguém falou nada enquanto ela juntava tudo. O clima no quarto estava pesado. Em poucos minutos, ela saiu. Antes de dormir, ela mandou uma mensagem no grupo. Já tranquei a porta e coloquei várias coisas na frente. Também tirei qualquer coisa que pudesse machucar alguém. Não se preocupem. Não vou fazer mal a ninguém. Eu fiquei olhando para a mensagem por alguns segundos. Um peso estranho bateu. Chloe foi a primeira a falar. Será que a gente foi dura demais? Mas Brianna respondeu na mesma hora. Dura demais? Espera ela machucar alguém de verdade para ver se você ainda acha isso. O jeito dela era direto, sem filtro, e aquilo acabou com qualquer dúvida que ainda restava. No fim, nenhuma de nós falou mais nada. Depois que Ashley se mudou, a gente praticamente perdeu o contato. Nem víamos mais ela pelo prédio. Os dias foram passando. Até que, 3 dias depois, antes mesmo de amanhecer, um grito cortou o silêncio do prédio inteiro. Foi alto, desesperado. Eu acordei assustada. Quem tá gritando a essa hora? Brianna reclamou, irritada. Chloe pegou o celular ainda meio dormindo. Nem são 6 da manhã ainda. De repente ela travou. O que foi? Perguntei. Ela desceu da cama rápido demais. Acabei de ver no grupo da faculdade. Alguém morreu aqui no prédio. Meu coração disparou. O quê? Brianna se aproximou na hora. Em qual quarto? O que aconteceu? As mãos da Chloe tremiam enquanto ela lia, e então o rosto dela ficou ainda mais pálido. No andar de cima. Ela olhou pra gente. Disseram que foi um golpe na cabeça. Silêncio. Pesado. Ninguém falou nada por alguns segundos, porque todas nós pensamos na mesma coisa. Ashley. Depois de um tempo, eu consegui falar. Não pode ter sido ela, se né? Ela disse que trancou a porta, que bloqueou tudo. Brianna respondeu fria.
Eu já vi gente sonâmbula fazendo coisa muito pior. Tem gente que até sai de casa, dirige. O quarto ficou em silêncio de novo. Até Chloe tentar aliviar. Vamos parar com isso. Quem fez isso é problema da polícia. Melhor não ficar pensando nisso. Eu e Brianna só assentimos, mas ninguém ali estava realmente tranquilo. O dia inteiro, só se falava disso no campus. A vítima era uma garota do primeiro ano, do curso de literatura. Disseram que ela foi atingida na cabeça, de um jeito muito forte. As colegas de quarto dela encontraram o corpo e ficaram completamente traumatizadas. Tinha viatura na frente do prédio. A área foi isolada, e os rumores só pioravam. Cada pessoa contava uma versão diferente. Todo mundo estava nervoso, com medo. Naquela noite, eu, Chloe e Brianna estávamos jantando na cafeteria, tentando agir normal. Quando, de repente, clang! Uma bandeja foi colocada na nossa mesa. A gente levantou o olhar ao mesmo tempo. Era a Ashley, sorrindo. Chloe, Brianna, Emily. Quanto tempo! Eu congelei. As outras duas também. Mas ela parecia não perceber. Sentou e começou a comer, como se nada tivesse acontecido. A gente quase não se vê mais, ela disse animada. Nosso curso é em outro prédio. Desde que me mudei, sumiram. Ninguém respondeu. O silêncio ficou estranho, até que eu não aguentei. Ashley, falei devagar. Você tem sonhado com melancias? Ela parou de comer. Não, ultimamente tenho sonhado com comida diferente. Ela franziu a testa. Por quê? Eu não consegui responder. Nesse momento, as pessoas da mesa ao lado começaram a conversar, e a gente acabou ouvindo. Você viu o que aconteceu no dormitório? Disseram que o golpe foi muito preciso, como se alguém estivesse cortando uma melancia. Ashley ouviu. E ficou pálida na hora. Ela olhou pra gente. Vocês acham que fui eu? Ninguém respondeu, mas não precisava. Os olhos dela encheram de lágrimas. É isso que vocês pensam de mim? A voz dela falhou. Eu já disse, não tem nada perigoso no meu quarto. Eu tranco a porta todo dia. Vocês não confiam em mim? Chloe tentou falar. Ashley, a gente não quis, mas ela não deixou. Levantou da mesa e saiu correndo. Chorando. A gente perdeu o apetite na hora. Ninguém conseguiu continuar comendo. E quando voltamos pro quarto, ainda tinha mais coisa vindo. Assim que entramos no quarto, a porta ao lado abriu. Uma garota colocou a cabeça para fora, olhando para os lados como se estivesse com medo de ser ouvida. Vocês ficaram sabendo? Ela perguntou em voz baixa. Brianna respondeu. Do quê? A garota se aproximou um pouco mais. Teve avanço no caso do andar de cima. Nós três nos entreolhamos. A polícia revisou as câmeras do corredor, ela continuou. E ninguém entrou nem saiu do quarto da vítima. Meu estômago revirou. Então... Chloe começou. Então as três colegas de quarto dela viraram suspeitas. A garota completou. Levaram elas para depor. Ficamos em silêncio. Se ninguém entrou, então quem fez aquilo já estava lá dentro. Ou seja, não tinha nada a ver com Ashley. Chloe foi a primeira a falar. A gente devia pedir desculpa para ela. Por quê? Brianna respondeu na hora. A gente nem acusou ela de nada. Mas a gente suspeitou. Chloe insistiu. Se fosse comigo, eu ficaria mal. Brianna cruzou os braços. Pedir desculpa agora só vai deixar tudo mais estranho. Eu fiquei quieta. No fundo, as duas tinham razão. Mas ninguém fez nada. A gente só se arrumou e foi dormir. Eu não sei quanto tempo passou, mas acordei com um som. Toque, toque, toque. Alguém estava batendo na porta. Olhei o celular. 2:00 da manhã. Meu corpo gelou na hora. Quem bateria na porta a essa hora? A luz da Chloe acendeu na cama de cima. Brianna também já estava acordada. Quem é? Chloe perguntou com a voz trêmula. Por um segundo. Silêncio. E então veio a resposta. Sou eu, Ashley. Meu coração disparou. No escuro vi o rosto da Brianna ficando branco. Eu sabia que todas nós estávamos pensando a mesma coisa. Ela estava acordada. Ou sonâmbula. Eu puxei o cobertor instintivamente. O que você quer? Perguntei. Silêncio. E então? Uma risada baixa. Eu encontrei uma melancia perfeita. Vocês querem provar? O quarto ficou em silêncio absoluto. Ninguém se mexia. Ninguém respirava direito. Eu tentei manter a calma. Não precisa. Falei, forçando a voz a sair firme. Pode ir dormir, Ashley. Mas naquele momento, Chloe se mexeu bruscamente ao meu lado. Eu olhei para ela. O que foi? O rosto dela estava completamente sem cor.
A voz dela falhou. Eu esqueci de trancar a porta hoje. Meu corpo inteiro gelou. Ao mesmo tempo, ouvimos a voz da Ashley do outro lado. Ah, então não tá trancada. Uma pausa. Então eu vou entrar. Clique. O som da maçaneta girando. A porta começou a abrir devagar. Primeiro uma fresta, depois mais. A luz do corredor desenhou a silhueta dela na entrada. Ela estava de pijama, cabelo solto. E na mão, eu vi. Algo escuro. Pesado. Meu coração estava tão acelerado que parecia que ia sair do peito. Ela empurrou a porta completamente. Ué, por que tá tudo escuro? Ela disse. A voz dela estava normal. Não era arrastada. Não era distante. Era a voz de alguém acordado. Naquele instante, meu cérebro entendeu antes de mim. Ela não estava sonâmbula. Eu respirei fundo. Ashley. Falei, tentando manter a calma. A luz tá com problema. Não entra andando assim. Tem coisa no chão. Você pode cair. Silêncio. Ela parou na porta. Sério? Ela perguntou. Sério, respondi. Uma pausa. Posso acender a lanterna do celular? Pode. A luz acendeu. E naquele segundo, tudo ficou claro. Ashley estava ali, totalmente consciente. E na mão dela, não era nada perigoso. Era uma melancia, inteira, grande, verde. Por alguns segundos, ninguém falou nada, até Brianna quebrar o silêncio. Você tá de brincadeira. Ashley levantou a melancia, quase orgulhosa. Eu disse que achei uma boa. Ela entrou no quarto como se nada tivesse acontecido. O cara da barraca estava vendendo barato no fim do dia. Essa aqui estava perfeita. Chloe começou a rir. Mas não era um riso normal. Era nervoso, quase chorando. Brianna deitou na cama e cobriu o rosto. Eu só consegui soltar o ar que estava preso no meu peito. Vocês querem ou não? Ashley perguntou. Dessa vez eu respondi. Quero. A gente sentou no chão, às 4, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que alguma coisa ainda não estava certa. A melancia era doce. Muito doce. Do tipo que não combina com aquele horário. 2 da manhã. Todo mundo assustado. Coração ainda acelerado. Mesmo assim, a gente ficou ali. Sentadas no chão, às 4. Como se fosse uma cena completamente normal. Ashley tinha trazido até pratos descartáveis. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Ela tinha planejado aquilo. Não parecia alguém confusa. Durante um tempo, ninguém falou nada importante. Só comemos. Chloe comentou que nunca mais ia conseguir olhar para uma melancia do mesmo jeito. Brianna reclamou da hora. Ashley perguntou o que tinha acontecido depois que ela se mudou. A gente contou. Inclusive a parte em que suspeitamos dela. Quando Chloe admitiu que esqueceu de trancar a porta naquela noite, Ashley começou a rir. Rir de verdade. Quase engasgou com a melancia. Foi a primeira vez que a gente riu juntas desde que tudo tinha começado. E, por alguns minutos, pareceu que tudo tinha voltado ao normal. Quando Ashley foi embora, eu levantei e tranquei a porta. 2 vezes. Depois conferi de novo. Mesmo assim, demorei para dormir. Fiquei olhando pro teto. Brianna. Falei no escuro. O quê? Você devia pedir desculpa para ela. Silêncio. Demorou alguns segundos. Talvez, ela respondeu. Para Brianna, aquilo já era praticamente um pedido de desculpa. Eu virei pro lado e fechei os olhos. Mas o medo não foi embora. O problema dos sustos de verdade é que eles ficam. Eles não desaparecem. Só ficam mais quietos. Esperando. 3 dias depois, acordei no meio da madrugada de novo. Sem motivo. Fiquei quase 1 hora tentando dormir. Qualquer barulho do prédio parecia mais alto do que deveria. O elevador, os canos, passos no corredor. Tudo parecia errado. Enquanto isso, o caso do andar de cima continuava. As 3 garotas do quarto foram levadas para depor. Depois, liberadas. Depois, chamadas de novo. Nenhuma foi acusada oficialmente. Mas isso não importava. Todo mundo já tinha formado opinião. Uma delas até saiu do dormitório. As outras 2 continuaram. Mas dava para ver que estavam sendo julgadas o tempo todo. Eu comecei a prestar mais atenção nas coisas. Mais do que o normal. E só percebi isso quando Brianna comentou sem querer durante o café. A polícia não tem nada. Como assim? Perguntei. Sem testemunha. Sem gravação. Nada. Ela deu de ombros. Só o jeito que foi feito. Eu parei de mexer no prato. Que jeito? Um golpe só, ela disse. Limpo. Direto. Ela fez uma pausa. Não foi desespero. Aquilo ficou na minha cabeça. Onde você viu isso? Perguntei. Fórum interno da faculdade. Você entra nesse tipo de coisa?
Todo mundo entra. Ela respondeu. Só não fala. Ela olhou pra mim. Quem fez aquilo? Sabia o que estava fazendo. Eu senti um desconforto estranho. Para com isso, Brianna. Eu só tô dizendo. Eu olhei pra ela. E pela primeira vez, vi algo diferente. Não era coragem, nem irritação. Era medo. Real. Tem alguém aqui nesse prédio, ela disse, mais baixo, que fez aquilo. E continua aqui. Na semana seguinte, Ashley voltou a estudar com a gente. Foi ideia da Chloe. Ela sempre tentava consertar as coisas. Ashley chegou como se nada tivesse acontecido. Sentou, abriu o caderno e ficou em silêncio. 2 horas. Ninguém falou sobre o passado e, de algum jeito, aquilo ajudou. Parecia normal. E naquele momento, normal era tudo que a gente precisava. Quando ela estava indo embora, disse: Eu sempre confiro a porta antes de dormir agora. Chloe perguntou: Todo dia? Todo dia. Ela ajustou a mochila. Eu sei que talvez nunca tenha feito nada, mas eu não tenho como ter certeza. Ela olhou pra gente. Então prefiro garantir. Ninguém respondeu. Faz sentido, eu disse. Ela me olhou direto. Sem mágoa. Obrigada por não abrir a porta aquela noite. Eu lembrei da garrafa de água. De nada. Depois que ela saiu, Brianna falou. Ei, o quê? Foi mal pelo que eu falei antes. Ela não olhou pra mim. Mas era sincero. Eu sei, respondi. E foi aí que tudo começou de verdade. Era terça-feira. Fim de tarde. O prédio estava tranquilo. Eu estava voltando sozinha pelo corredor, quando notei algo estranho. Uma porta, entreaberta. No final do corredor. Era o quarto da Sophie. Ela era do tipo que nunca deixava a porta aberta. Nunca. Eu parei. Fiquei olhando. Depois me aproximei. Bati. Nada. Bati de novo. Silêncio. Empurrei a porta. Ela estava lá dentro, sentada. De fone. Nem tinha percebido. Sua porta estava aberta. Falei. Ela levantou na hora. Fechou. Trancou. Obrigada. Voltei pro meu quarto, mas naquela noite, eu não consegui ignorar a sensação. Não era medo, era algo pior. A sensação de que alguma coisa estava prestes a acontecer, e aconteceu. No meio da madrugada, um grito ecoou pelo corredor. De novo, mas dessa vez, era mais perto, muito mais perto. Eu levantei no mesmo instante, o coração disparado. Brianna já estava de pé antes de mim. Chloe acendeu a luz, assustada. De novo, não. Ela murmurou. O grito vinha do final do corredor. Do quarto da Sophie. A gente saiu quase correndo. Quando chegamos lá, a porta estava escancarada, a luz acesa. Sophie estava no meio do quarto, parada, os braços cruzados contra o corpo. O rosto dela era uma mistura de medo com raiva. Eu olhei ao redor tentando entender o que tinha acontecido, e então vi. Na janela, tinha um pássaro, uma pomba, morta, grande, com a asa torta de um jeito estranho. O que é isso? Chloe sussurrou. Caiu em cima de mim. Sophie disse, a voz ainda tremendo. Eu tava lendo. E isso caiu em cima de mim. Antes que alguém respondesse, ouvi passos atrás da gente. Ashley. Ela tinha chegado correndo. A janela estava mal fechada. Ela disse na hora, olhando tudo. O vento deve ter aberto. Ela falou aquilo com tanta certeza que parecia óbvio. O pássaro devia estar ali fora. Brianna analisou a cena rápido. É só uma pomba, Sophie. Eu sei que é uma pomba, Sophie respondeu irritada. Mas caiu em cima de mim no meio da madrugada. Chloe fez uma cara de nojo e ficou mais perto da porta. Ashley já estava resolvendo a situação. De algum jeito, ela apareceu com um saco plástico. Pegou o pássaro sem hesitar. Amarrou. Levou até o corredor. Depois voltou e fechou a janela. Testou o fecho. 1 vez. 2, 3. Pronto, ela disse. Sophie olhou para ela por alguns segundos. Obrigada. A voz saiu mais baixa, mais sincera. Naquela noite, ninguém quis ficar sozinho. Sophie veio pro nosso quarto. A gente colocou colchões no chão. Pegamos comida, chocolate, qualquer coisa. Ficamos acordadas até tarde, falando de coisas aleatórias. Séries, aulas, qualquer coisa que não fosse aquilo. Em algum momento, perto das 3 da manhã, Sophie falou. A garota que morreu... Eu conhecia ela um pouco. O quarto ficou em silêncio. Não éramos amigas, mas já conversamos algumas vezes. Ela respirou fundo. Ela era gente boa. Sinto muito, eu disse. Sophie deu de ombros. Não era próxima. Mas, sei lá.
Ela ficou olhando para o teto. E ninguém sabe quem fez isso. Brianna respondeu sem levantar a cabeça. Alguém sabe. Só não descobriram ainda. Sophie falou baixo. Ou talvez nunca descubram. O silêncio que veio depois foi pesado. Na manhã seguinte, fomos tomar café. Sophie voltou pro quarto dela. E enquanto a gente comia, Brianna colocou o celular na mesa. Achei umas coisas. Chloe olhou desconfiada. De onde? Fórum, grupo, comentários. Ela falava baixo, mas direto. O jeito que foi feito... Falaram que foi muito preciso. Eu senti um aperto. Preciso como? Um golpe só. Bem calculado. Ela olhou pra gente. Não foi alguém em pânico. Chloe ficou tensa. Brianna... Eu sei o que parece. Ela cortou. Mas pensa comigo. Ela respirou fundo. Isso parece coisa de alguém que sabe usar o corpo. Tipo... Perguntei. Esporte, luta, treino. Ela fez uma pausa. E então disse. Tipo eu. A mesa ficou em silêncio. Chloe olhou pra ela, assustada. Você tá falando sério? Tô. Brianna manteve a calma. Se eu pensei nisso, outras pessoas também podem pensar. Ela cruzou os braços. E eu prefiro estar preparada. Eu falei direto. Onde você estava naquela noite? Dormindo. Sozinha. Ela deu um pequeno sorriso sem humor. O pior tipo de resposta possível. É a resposta de todo mundo. Eu disse. Ela me olhou por um segundo. E dessa vez, ela quase sorriu de verdade. Naquela tarde, eu tomei uma decisão. Sem contar pra ninguém, eu comecei a prestar atenção. De verdade. Horários, movimentos, portas, coisas pequenas, coisas que normalmente a gente ignora, porque alguma coisa dentro de mim dizia que a resposta estava ali, no prédio, mais perto do que a gente imaginava. No começo, eu nem sabia exatamente o que estava procurando, só sentia que não dava mais para ignorar. Então comecei pelo básico. Peguei um caderno pequeno que eu usava para anotar coisas da faculdade e comecei a registrar horários. Movimento no corredor, quem entrava, quem saía, barulhos, coisas pequenas, coisas que ninguém presta atenção. Mas eu prestei. Nos primeiros dias, parecia tudo normal, gente indo e voltando, portas abrindo e fechando, algumas saídas mais tarde, nada fora do comum. Mas, depois de um tempo, comecei a perceber padrões e pequenas coisas fora deles. Uma delas foi o quarto da Sophie. Eu lembrava muito bem, ela quase nunca saía à noite. Mas olhando melhor os horários, teve uma noite em que ela saiu de madrugada. Ficou um tempo fora e depois voltou. Aquilo ficou na minha cabeça. A outra coisa não era de um quarto específico, era da entrada do prédio. Alguém entrou no prédio no meio da madrugada, bem tarde, um horário estranho, e não era alguém do nosso andar. Aquilo me incomodou, porque significava que, naquela mesma noite, tinha gente circulando, mais do que a gente imaginava. Eu não contei nada pra ninguém, ainda. Primeiro, eu precisava ter certeza. No dia seguinte, comecei a observar melhor as pessoas, sem parecer suspeita, só mudando um pouco a rotina, ficando mais tempo em áreas comuns, passando por outros andares, prestando atenção. Foi assim que reparei nela. Lauren. Ela era do quarto andar, alta, sempre muito tranquila, do tipo que anda com segurança, sem pressa. Nada chamativo, mas tinha algo nela. Preciso demais. Os movimentos, o jeito de andar, tudo muito controlado. Eu observei por 2 dias. Nada estranho. Ela ia pra aula, voltava, conversava pouco, parecia completamente normal, e isso me deixou mais inquieta ainda. Porque, às vezes, o mais normal é o que mais esconde coisa. A Sophie foi diferente. Depois do episódio da pomba, ela praticamente sumiu. Saía pouco. Voltava direto pro quarto. Evitava contato. Eu esperei o momento certo. E ele veio na lavanderia. Só nós duas. Silêncio. Máquinas ligadas. Sophie, posso te perguntar uma coisa? Falei. Ela nem olhou pra mim. Depende. Na noite que aconteceu aquilo, você saiu do quarto? Ela demorou alguns segundos pra responder. Por que você quer saber? Porque eu tô tentando entender. Silêncio. Então ela respondeu. Saí. Eu prendi a respiração. Fiquei sem sono. Fui pegar água. Ela falou simples. Fiquei um tempo fora. Depois voltei. Você viu alguém? Não. Ouviu alguma coisa? Ela hesitou. E isso já disse muita coisa. Passos. Ela disse por fim. No andar de cima. Meu coração acelerou. Indo?
Ou voltando. Ela me olhou, dessa vez, direto. Os dois. Silêncio. Você já sabia disso? Ela perguntou. Eu tinha uma ideia. Ela cruzou os braços. E o que você vai fazer? Eu não respondi na hora, porque a verdade era... Eu ainda não sabia. Voltei pro quarto com aquilo na cabeça. Agora não era mais só sensação. Tinha coisa concreta. Horário. Movimento. Passos. Quando entrei, Brianna estava lá. Ela me olhou e falou na hora. Você descobriu alguma coisa. Eu suspirei. Talvez. Então fala. Eu contei tudo. Sem enrolar. Sem teoria. Só fatos. Quando terminei, o quarto ficou em silêncio. Brianna ficou parada, pensando. Ainda é só uma suspeita. Ela disse. Eu sei. E você não pode sair acusando ninguém. Eu sei. Ela me olhou sério. Então o que você vai fazer? Eu respirei fundo. Entregar para alguém que possa investigar de verdade. Tipo a polícia? Não. Balancei a cabeça. Eles já estão nisso. E não avançaram. Ela franziu a testa. Então quem? Eu respondi. A família da vítima. O quarto ficou em silêncio, porque todo mundo entendeu o peso disso. Brianna foi a primeira a reagir. Você tá falando sério? Tô. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu não posso provar nada. Mas também não posso fingir que não vi. Chloe estava visivelmente nervosa. Mas, e se você estiver errada? Eu posso estar. Respondi. Por isso eu não vou acusar ninguém. Fiz uma pausa. Só vou passar o que eu sei. Silêncio. Ashley, que até então estava quieta, falou pela primeira vez. E se essa pessoa descobrir? Aquilo me fez engolir seco. Não vai descobrir. Você não tem como saber disso, Brianna disse. Eu sabia que ela tinha razão, mas também sabia que não dava mais para voltar atrás. Por isso ninguém fala nada, respondi. Isso fica só entre a gente. As três concordaram, sem discutir. Porque todas sabiam que aquilo já tinha ido longe demais. No dia seguinte, fui atrás da única pessoa que poderia me ajudar, a supervisora. Ela estava na sala dela, como sempre. Organizada, observando tudo. De novo você? Ela disse, me olhando por cima dos óculos. Preciso de uma informação. Ela não respondeu na hora, só ficou me analisando. Depende da informação. Respirei fundo. A família da garota, tem alguém representando eles aqui? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Por quê? Porque eu tenho algo que pode ajudar. Você já falou com a polícia? Ainda não. Então por que não fala? Porque o que eu tenho ainda não é suficiente. Ela cruzou os braços. E você acha que é suficiente para a família? Eu acho que eles vão saber o que fazer com isso. Silêncio. Ela abriu uma gaveta. Fechou. Pensou mais um pouco. Eu não posso te dar contato direto, disse finalmente. Mas posso te dizer que eles têm um representante fora do campus. Meu coração acelerou. Isso já ajuda. Ela me olhou firme. E isso não sai daqui. Não sai. Naquela noite, eu escrevi tudo. Sem emoção, sem opinião, só fatos, horários, movimentos, nomes, a conversa da Sophie, a entrada no prédio. Tudo. No final, eu escrevi. Quem está enviando isso não tem provas, mas tem motivos suficientes para saber onde procurar. Enviei. De um e-mail novo. E apaguei logo depois. No dia seguinte, eu tentei agir normal, mas não estava. Nada estava. No corredor, eu encontrei a Lauren. Passamos uma pela outra. Ela nem olhou para mim. Mas eu reparei em uma coisa. As mãos dela, os nós dos dedos estavam vermelhos. Não parecia frio. Parecia impacto. Repetido. Aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro. A resposta veio 4 dias depois. Não direto para mim. Veio pela supervisora. Ela me chamou. Recebi uma ligação. Ela disse. Eu fiquei em silêncio. Eles querem falar com alguém que saiba mais. Eu sei. Ela me encarou. Você quer falar? Respirei fundo. Quero. Ela me entregou um contato. Liga hoje. Obrigada. Não me agradeça. Saí de lá com o coração acelerado, sabendo que... A partir dali, não tinha mais volta. Eu liguei no mesmo dia. Fiquei alguns segundos olhando para o número antes de apertar. Quando atendeu, a voz do outro lado era calma, controlada. Alô? Estou ligando por causa do caso do dormitório. Silêncio. Pode falar. Eu respirei fundo. E fiz exatamente o que tinha feito no e-mail. Sem drama. Sem opinião. Só fatos, horários, movimentos. O que eu vi, o que eu ouvi.
O que não fazia sentido. Ele não me interrompeu, quase nunca. Só fazia perguntas curtas, diretas, do tipo que mostram que a pessoa sabe exatamente o que está fazendo. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Você está disposta a repetir isso formalmente? Ele perguntou. Depende. Seria só um depoimento. Nada público. Pensei por um momento. Sim, certo. Mais uma pausa. Vamos entrar em contato. Desliguei. Fiquei alguns segundos olhando para o nada, sentindo um peso estranho. Não era alívio. Ainda não. O que veio depois não foi rápido. Não teve nada dramático. Nenhuma cena de confronto. Nenhuma confissão. Foi lento. Dias passando. Conversas. Verificações. Gente indo e vindo. Mas as coisas começaram a se encaixar. Aos poucos. O que eu descobri depois foi que aquele registro de entrada no prédio foi o ponto inicial. A partir dali, eles começaram a puxar o resto. Mensagens. Conversas antigas. Um problema que ninguém tinha levado a sério antes. A garota que morreu tinha denunciado alguém, poucos dias antes. Lauren. Era algo relacionado a trabalho em grupo. Ela tinha feito algo errado, e a denúncia ia trazer consequência. Real. Ela sabia disso. E entrou em pânico. O resto foi escolha. Eu não estava lá quando aconteceu a prisão. Soube pelo grupo do campus. Como todo mundo. Estudante do quarto andar detida. Ligação com o caso do dormitório. 3 linhas. E foi isso. Naquela noite, a gente acabou se reunindo no quarto de novo. Eu, Brianna, Chloe, Ashley. E depois, Sophie também apareceu. Ninguém combinou. Só aconteceu. Ashley foi a primeira a falar. Como você tá? Eu pensei antes de responder. Estranha. Estranha como? Não sei. Tipo, fiz a coisa certa. Mas não do jeito certo. Silêncio. Brianna respondeu. Alguém ia ficar sem resposta se ninguém fizesse nada. Ela olhou pra mim. Eu prefiro que não tenha ficado. Chloe falou baixo. A garota, ela parecia legal. Ninguém respondeu. Mas todo mundo pensou a mesma coisa. Depois de um tempo eu falei. A gente errou com a Ashley. Ashley me olhou. Eu continuei. A gente teve medo. E tirou conclusão rápido. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois deu um pequeno sorriso. Eu também teria feito o mesmo. Aquilo me pegou. Porque era verdade. O medo faz a gente enxergar errado. Faz a gente escolher o alvo mais fácil. Mas nem sempre é o certo. Ashley foi quem mais assustou a gente. Mas também foi quem ajudou naquela noite da pomba. Quem voltou. Quem tentou fazer tudo certo. E no fim, não era ela. Nada daquilo era simples. Nunca é. Na última noite antes das férias, Ashley apareceu no quarto de novo. Com outra melancia. A gente sentou no chão. Às 5 dessa vez. Ela cortou. Com calma, sem pressa. Essa aqui também tá perfeita, ela disse. Eu peguei o pedaço que ela me ofereceu. E dessa vez, eu não senti medo.